Vamos por parte. Vamos pegar por parte isso, porque Sim, é uma cena, né, que da menina. chocou o mundo, né? Chocou o Chocou o mundo. mundo, botou o Brasil numa condição bem diferenciada, né, no quesito de informação, porque nós estamos numa Copa, né, que Sim, depois a gente vai falar até da abertura da Copa, é. e a Maria Eduarda roubou a cena, literalmente roubou a cena, né? Sim, Então ela passou a ser a situação mais comentada na internet, né, em cima disso. E o que aconteceu ali? Nós temos ela não como alguém que estava fazendo pela primeira vez o salto, na realidade, se não falha a memória, o Frank até pode puxar aí, eu creio que era o 15º salto dela, o 16º, alguma coisa assim, então não era o primeiro salto dela, sim. ponto um. O noivo estava acompanhando a Maria Eduarda ali na área de salto, né? Ok? Nós temos ali 3 indivíduos, né, que pegam a Maria Eduarda para aquele salto do aviãozinho, ok? Sim, Nós temos alguém que está filmando à direita, né? Aparece sim. uma filmagem à direita, alguém que está filmando atrás, aparece uma filmagem atrás. Haviam pessoas ali também dentro daquele ambiente, e fica muito claro, pelo que é dito por eles, né, os 3 diretamente envolvidos, né, Aham. que eles não sabem o que aconteceu, né? Então, ali está muito claro um apagão coletivo. Vou repetir, um apagão coletivo. É como se eles estivessem em transe numa dimensão diferente daquela que eles estavam inseridos naquele instante, naquele momento, né? E se assemelha a rituais que os astecas, inclusive, né, praticavam, ok? Na oferta aos seres estrelares, né? Os alienígenas. Né? Nós Uhum. vamos falar sobre isso, sobre esses deuses antigos que estariam retornando. Se nós lembrarmos a abertura também da Olimpíada do Rio de Janeiro, ok? Nós vamos ver aquele episódio de Poseidon. Lembra disso? A Sim. mão que levantou e colheu 2 almas em oferta. Era um domingo, ok? Estava acontecendo a abertura em Atenas, ok? E Poseidon veio buscar a oferta dele no Rio de Janeiro. Se o Franklin conseguir essa imagem também, né? A onda vai lá em cima, né? E bum! Cata 2, um deles, que é o arquiteto, né? Chega à praia, né? Era o domingo, todo mundo ali brincando estava, o corpo chega até a areia e as pessoas continuam brincando, cara. Então, né, a gente percebe que o nível já de comprometimento não é de agora em relação a grandes eventos, né, na área do esporte que estão ligados a entidades, no caso, né, do Rio de Janeiro, aos deuses olímpicos, né, os deuses gregos ali dentro do processo. E no caso do futebol, foi invocado na abertura a questão dos astecas, inclusive. Né? Eles montaram ali aquela pirâmidezinha, ela tem 11 degraus de cada lado, né? São 3 lados ali de acesso, né? Formando o 33, né? A turma do avental. Quando você se distancia, Horus, né? Forma o olho de Horus ali, ok? E todo o ritual estabelecido, ele está dentro de uma ação de invocação. Inclusive, é uma Copa pela primeira vez acontecendo em 3 países. O nome da bola é Triamonde. Essa bendita bola, ela tem que ser carregada antes de ir para o campo, porque ela tem sensores, né, que mandam informação em tempo real do trajeto da bola para dentro do estádio e do estádio para os satélites. Meu Deus! Se criou uma egrégora. Né? Do lado americano é a bendita da águia e do lado do Canadá é o alce, que é também algo místico, né? Porque está ligado ao princípio da energia telúrica por causa dos galhos ali,
ok? Aqueles galhudos ali, ok? E aquilo significa o contato, né, com o cosmos, inclusive, né? Então, o contato com o cosmos. Então, aquele ali é uma representação mascote absurda. Então, nós temos 3 mascotes. Você tem a onça pintada, que tem a ver aquelas pintazinhas com justamente as constelações, ok? Acima da nossa cabecinha. Você tem a bendita da águia, né? Que ela está presente em todas as manifestações religiosas antigas e atuais, inclusive, né? Eu mesmo tenho o esquadrão águia, né? A Bíblia fala das águias de Deus, que os filhos de Deus são como águias. Então você vê que a águia está sempre presente ali, né, como arquétipo, e você tem o arquétipo do alce ali. E quando você pega as cidades que estão recebendo futebol e você joga uma linha para cima, há um ponto de convergência que forma uma pirâmide em cima do território da América do Norte e mostra ao mundo uma América que ela ganhou o Canadá e trouxe para dentro do território dela, ela ganhou o México e trouxe para dentro do território dela. Então, a influência americana nesses 250 anos sobre o México e o Canadá ali é total. Forte. Mas o senhor falou uma coisa bem... Fala aí, Só bem. para completar, o doutor Alex, ela morreu no 15º salto mesmo. Já tinha feito 14 e morreu no 15º. isso. 15º, ó, só obrigado, Frank. Nada. Quem ela? Então, sim, a Maria Eduarda. A menina tinha feito Ela já mais? tinha feito 14 e no 14. 15º Ah, ela é? morreu, sim. Pra mim parecia Ela era estudante de educação física, né, se não falha a memória, era praticante do esporte, né, em cima disso. O noivo estava ali presente, né, e houve um transe, e o que me chamou ali a atenção no transe é porque você tem 3 indivíduos. Isso. Né? Tinha um bombeiro. Você tem o noivo, você tem ela. E tu tem o cara da direita e da esquerda. Então, o conceito é, você tem um, que é ela, você tem 3, que são a trindade, os sacerdotes envolvidos ali, 2 diretamente, né? Ok? Você tem o noivo, que é aquele que estava acompanhando, isso é simbólico, extremamente simbólico, e você tem alguém pegando a cena à direita e à esquerda, fora o restante que estava por ali. Então, nós temos que chamar a atenção da população que esse transe, né, que esse apagão mental coletivo, ele vai se repetir muito daqui para frente. Por que eu digo isso? Porque no dia seguinte tivemos helicópteros que se chocaram aqui no Recreio, Sim. com 2 pilotos experientes e um dos indivíduos que estava no grupo lá dos 5, né, do bendito helicóptero que tinha 5 elementos, era justamente o Olive Tree. Não Sim. sei se tu consegue puxar a imagem do clipe dele, aonde ele previu, Sim. inclusive, né, alguns meses atrás, o que aconteceu nesse último domingo no Rio de Janeiro. Então, se alguém disser para mim que isso é normal, a gente já vai entender que já estamos vivendo um paralelo, né? Uma realidade paralela, um mundo paralelo, um universo paralelo. Porque como aqueles pilotos, eles se tocaram no ar. Não tem lógica, não tinha vento, não tinha nada acontecendo para justificar uma atração Sim. de encontro e o que você falou. O bendito do helicóptero, um deles, caiu justamente no pátio de uma igreja que nunca foi inaugurada, que Verdade. nunca foi terminada. E essa igreja que nunca foi terminada, ok? O pátio estava cheio de carros elétricos, o que é profético de novo, e esses carros com o que caiu do céu, meu Deus, e o que caiu do céu, o nome é Lúcifer, incendiou tudo. Jesus! E esses carros elétricos, né, eles têm uma carga eletromagnética que é infinitamente superior ao evento que hoje nós enfrentamos do EMF, da poluição eletromagnética de celulares e Wi-Fi. Né? Então, nós temos unidades de poluição, ok? Que vão começar a circular por todas as cidades, não só do Brasil, como do mundo. Né? E a pergunta é, qual é o dano desse EMF
para quem está dentro do carro ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, e por onde eles vão passar, qual é o impacto que eles vão causar na saúde humana. Né? Coincidentemente ou não, o helicóptero cai numa igreja de tijolo, que nunca foi inaugurada, nunca foi terminada. O pátio dela era, né, o de hospedagem de carros zerados elétricos, aonde o impacto levou, inclusive, vários a serem incendiados. Meu Deus. Alex, quem gosta de Jesus-cidência, tá aí algo para pensar, né? Tem um prato cheio. Total. Igreja não aberta, o uso indevido da igreja. Meu Deus! Para assistir! Peguei agora. Para assistir jogo de futebol, cara. É verdade. Jesus! Agora eu peguei o senhor. Cara, olha só. Forte, os caras estão abrindo igreja para assistir jogo de futebol, mano. Os telão estão botando pra roda. Cara, de rodo. E todo mundo com roupinha de verde e amarelo e gritando aquele rolo todo. Você tá entendendo? Então, o estado de idolatria configura o estado de juízo por falta de juízo. Sim ou não, pastor Baiano? Sim, total. Então, você imagina que no meio da cena da Maria Eduarda, as igrejas de tijolo, ok? Estavam várias abertas para celebrar o futebol. Cara, para e pensa. Agora vai juntando as peças, ok? No dia seguinte, uma igreja que não foi aberta, ela foi o palco, né, da queda do bendito do helicóptero. O mundo espiritual está falando, Marcão? Muito. Cara, o tempo todo. Quem tem ouvidos ouve. Cara, e detalhe, no Recreio dos Bandeirantes, aonde nós temos a representação de várias instituições bacanas, né, das ações denominacionais que nós representamos, né? O clero que a gente representa, o clero protestante aí, pentecostal, neopentecostal, tradicional, quer dizer, o Recreio hoje, né, ele tem igreja Haddad Balde. E detalhe, essa igreja, inclusive, né, que nunca foi aberta, foi palco de um problema dentro da denominação dela. Meu Deus. Foi. E por isso que ela não foi aberta. Jesus! Olha só. Então, algo que nunca existiu foi palco de uma tragédia. Meu Deus! Meu Deus. Peguei o senhor. Forte. Uma pergunta, doutor Alex. O cinema, principalmente o cinema americano, Hollywood, ele sempre mostrou isso, né? E nós que somos um pouquinho mais antigos, a gente sempre viu essa estrutura sendo montada lá no passado, essa tecnologia, vamos falar assim, sobre os filmes, né? Os filmes americanos. E a gente vê que está acontecendo. A tecnologia do cinema americano, né? Algumas décadas atrás, hoje a gente vê que é uma realidade. O que pra gente naquele tempo era loucura, hoje é uma realidade. O senhor acha que o cinema em si, eles já sabiam, eles já tinham essa consciência do que estaria acontecendo hoje? Nós temos que lembrar que o Hollywood está na mão, né, de uma elite, né, que ela veio preparando o mundo, né, a partir de 1700 e bordoadinha, que, na realidade, 1726, viu a data depois, Frank, dos Illuminati para a gente? Veja agora. Né? Ok? Que nós estamos completando 250 anos deles. Então, 200 anos atrás, né? Vai nos botar em 1800, menos 50, acho que é 76, mais ou menos isso. Creio que seja 1776. E aí, os Illuminati. Então, o que acontece? Toda a mudança, né, do conceito tecnocrata, que são as grandes companhias, né, e nisso você bota alimentação, tu bota farmaco, tu bota, né, saneamento básico, né? 1776. Então, botei certinho, é isso aí, estou bom de conta. É isso aí, 1776. Então, essa turma, ok, ela assumiu o comando, né, a partir justamente do que foi a colonização. E aí vale de novo trazer a Copa, né? O México, uma colonização espanhola católica, hispano-católica. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha, puritanos, protestantes. O Canadá, franceses e ingleses. Olha só a coisa interessante, né? Então, cada um deles ali, né, eles têm uma
participação dentro de um universo místico, né? Você tem um México extremamente ligado aos incas e maias, mas as práticas católicas, está tudo misturado, embolado ali. Você tem o americano, né, dentro do processo do protestantismo, e você tem uma Canadá que tem uma gestão já caminhando para a tecnocracia, tecnocrata, inclusive praticando a zoofilia já há algum tempo, né? Eles já praticam a zoofilia oficialmente, ok? A relação sexual com animais, ok? E aí o resultado de toda essa bagaça, Hollywood vem trazendo, né, desde os idos aí de 1900 e bordoadinha lá, com Chaplin, aquela coisa toda, eles já vinham trazendo mensagens subliminares, não é isso? E essas mensagens subliminares sempre trouxeram contextos de terror, Salmo 91, o terror noturno, né? Situações de guerras, né? Salmo 91, as setas, ok? Problemas ligados agora a pandemias. Olha a peste do meio-dia, está lá no Salmo 91. Então, se você olhar o Salmo 91 com carinho, né, ele está se cumprindo nas telas o tempo inteiro. E para complicar, não sei se você consegue colocar aí, Frank, para a turma ver, nós temos um filmezinho aonde há uma Copa, não é isso? E o Brasil está jogando, parece que com Portugal, né? E de repente abre um portal. Meu Deus! Bota essa uma invasão aliens acontecendo. Ó, tá aí, ó. Filme previu invasão alienígena, né? Brasil e Portugal, não é o jogo? Tá aí? Aqui tá Brasil e Portugal. Olha só, um empate ainda, né? Um empate ainda. Não dá Ainda nem uma é um moral pra empate. nós. Meu Deus do céu, não é o Marrocos, não. Não é o Marrocos, não. Ok? E aí abriu um portal, né? E a turma sai de dentro do portal. Se nós olharmos a imagem, não sei se você consegue também trazer, Franklin, que o Trump publicou dele sendo um médico grego, que a galera achou que era alusão a Jesus Cristo, que ele está de branco, com manto vermelho. Trump postou essa imagem há um tempinho atrás, deve ter uns 45, 60 dias atrás. Essa imagem traz também os caras saindo das nuvens, como se fosse o espírito dos mortos se apresentando, né? E coincidentemente ou não, no momento em que a gente tem o início da Copa, a comemoração de um UFC no gramado da Casa Branca, semelhante ao Coliseu. Meu Deus! Nossa. O povo ali assistindo, humanos se matando para o prazer da elite. Olha só. Ok? Então, não está faltando no enredo contexto, né? É texto dentro de contexto, o tempo todo está acontecendo. O que mais me surpreende é que está todo mundo anestesiado, né? A ponto de abrir igrejas para assistir jogo de futebol. Isso é normal, pastor Baiano? Não é normal. E não o senhor lembra disso acontecendo em 70? 70 os caras iam ser excomungados, cara. Não podia nem jogar bola. Meu Deus, nem jogar bola. Quanto mais ver, né? Cara, quanto mais botar dentro da igreja para poder passar jogo de futebol ali e a galera, né, envolvida naquele frenesi. Já é uma apostasia da igreja? É um pedaço da apostasia? Né? Não, na realidade, isso já aconteceu na Europa, né? A Europa, nós temos resíduos de um cristianismo no que tange ao protestantismo, né? O princípio católico, ele vem sendo reformulado, né? Inclusive a Igreja Católica Alemã, em 2024, né, ela rompeu com Roma e se colocou como progressista, ok? A Igreja Católica Apostólica, agora alemã, não é mais romana, na Alemanha, né? Eles, inclusive, já estão ordenando já os sacerdotes dentro da cultura woke, né? E celebrando casamentos dentro da cultura woke. Nessa linha, você já tem os luteranos, já temos os anglicanos, temos o episcopal, metodistas e presbiterianos americanos. Então, na realidade, isso não está acontecendo só com Chico, está acontecendo com Francisco também. Então, as partes envolvidas, essa é a cena, né? Então, né, não sei se o Frank consegue dar um zoom
só na parte da imagem, né? Se a gente conseguir dar um zoom, nós vamos ver ali que nós temos um Trump, né? No processo de biofotônica, né? Você vê que ele é um ser de luz, Sim. um aliens. Meu Deus! Olha aí. Ele é um ser de luz, um alienígena, né? E ele está trazendo a cura para uma enfermidade na humanidade, que é a América. Você lembra que o discurso dele de entrada ele disse que a América estava o quê? Doente. E que ele era o cobra, a cura. Olha só, lembra do Stallone, o cobra? Eu sou a cura. Lembra disso? Então, o Trump é a cura, e é a cura fazendo tudo que é necessário para criar o efeito da América Grande de novo, de recuperar essa identidade americana ou o DNA original, porque eles, inclusive, mudaram a pirâmide alimentar, né? Então, eles chegaram à conclusão que todos fomos enganados pela indústria alimentícia e que as pesquisas elas foram manipuladas e que a saúde pública foi prejudicada e o grande barato da história é comer carne com gordura. Meu Deus! Jesus! É a dieta carnívora. Total, em cima disso aí, né? Então, e ali naquela foto, você tem os espíritos vindo, olha lá, a turma vindo para poder ajudar, você tem naves alienígenas ali, se você der zoom, né, quem está olhando na parte direita, se derem um zoom, vão ver alienígenas também, então ali a gente vai ver uma estátua da Liberdade, né, na parte ali de trás, inclusive a estátua da Liberdade foi palco, né, do Irã, de um confronto, não sei se consegue colocar esse confronto também, Frank, muito interessante, entre o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade, ok? Né? E o Cristo Redentor macho, ele arrebenta com a Estátua da Liberdade fêmea, meu Deus, Jesus! Né? E aí quem passou isso foi justamente o Irã, enquanto imagem em cima disso, né? O Cristo Redentor enchendo de supapo a igreja, a bendita da Estátua da Liberdade. Se não bastasse, no meio dessa confusão toda, nós temos a ideia de um cessar-fogo definitivo na guerra do Irã, né? Aonde o Trump, de novo, diz que ele levou a melhor e o Irã provou ao mundo que ele não se rendeu aos Estados Unidos da América. Então, a pergunta é, quem venceu a guerra, Baiano? O Irã ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos acha que foi ele, né? Só acha. E aí, observe, né, que você tem o Irã mais fortalecido enquanto identidade, porque ele resistiu a várias camadas de